Fala galera, Leléo RPG aí de volta com vocês. Hoje trazendo uma proposta de vídeo diferente, tá? Eu, como um bom amante do RPG de estratégia, RPG tático, eu acabei descobrindo esse jogo aqui chamado Our Adventure Guild. Desculpa aí pelo maravilhoso inglês, mas é mais ou menos isso, tá? Esse jogo é uma demo, ele está na Steam e eu resolvi testá-lo para ver como que era o jogo. Eu tinha visto alguns clipes dele e percebi que ele tinha uma similaridade aí com o Final Fantasy Tactics. E eu, como um bom amante de Final Fantasy Tactics, um dos jogos que marcaram aí a minha trajetória aí como jogador de RPG, eu resolvi testá-lo, tá? É um jogo que traz aí para mim uma certa boa lembrança, uma melancolia. E eu achei esse joguinho aqui muito interessante, tá? Esse jogo ele tem a demo, eu acho muito interessante e muito importante os desenvolvedores, né, disponibilizarem uma demo para os jogadores conhecerem os jogos. Muitos jogos às vezes você não tem como jogar antes de comprar. E nesse caso aqui eu achei muito interessante, né? Como eu sempre acho interessante os jogos que tem demo para você conhecer o jogo e para você ver como que é, tá? Gostaria de pedir a vocês aí que dê o like, se inscreva no meu canal, acompanhe aí as nossas notificações. Eu sempre trago conteúdo de RPG e agora estou procurando trazer uma novidade aí que talvez seja um jogo pouco conhecido aqui no Brasil, tá? Mas eu já joguei, achei muito interessante e vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês. Começando aqui nas opções, temos algumas opções, por exemplo, aumentar a velocidade do diálogo. Vocês vão ver que esse jogo tem bastante diálogos, mas eu não vou focar nisso, até porque ele infelizmente não está disponível em português, ok? Temos aqui as key bindings, né? As teclas de atalho, ok? Vou passar essa parte. E sinceramente isso aqui que eu ainda não sei o que é e vou explorar depois, tá certo? Vamos fechar. Eu vou começar um jogo novo para vocês verem o jogo desde o início. Já aqui você pode selecionar qual que é a dificuldade que você quer no jogo. Eu vou deixar no normal mesmo. E esse Iron Man aqui é um modo de jogo que ele não salva no manual, ele só salva automaticamente. Toda vez que eu saio do jogo ele salva, eu tenho um jogo salvo, vou mostrar para vocês depois, tá? Mas eu vou tirar essa opção, eu estava jogando no Iron Man e ele só salva quando eu saio do jogo, não tem como você ficar salvando, tá certo? Vamos aceitar. O jogo ficou muito bonito, tá? E é um jogo cheio de possibilidades e cheio de customização. Eu acho isso muito interessante. Vamos pular aqui o diálogo. É um jogo que mistura aí táticas, gerenciamento de personagens,
Vamos dar sequência. Começamos aí com mais um diálogo. Eu vou pular essas partes do diálogo para o vídeo render. Vamos colocar aqui nosso nome. Leléo RPG. Ok. Tem uma lista aí de tutorial. À medida que você vai fazendo, né, que você vai desenvolvendo no jogo, ele vai abrindo essa caixa de diálogo do tutorial, mostrando, né, as dicas aí de como você se portar no jogo, ok? Então ele ensina aí várias coisas, isso é interessante também para quem está começando, tá? Aqui ele explica algumas coisas eu irei falar, né, durante a gameplay, mas é um jogo bem intuitivo, tá bom? Utilizamos as teclas W, S, D e A para movimentar. A gente também pode utilizar um mouse e a gente começa aqui na floresta, ok? Bom, encontramos aqui, né, um potencial adversário. Eu vou movimentar para perto dele aqui para a gente ver como que funciona a batalha. Tenho 3 personagens, como é possível ver, tá? Clicando com o botão direito, a gente consegue ver o que cada um deles tem, mas por enquanto ainda não vou abrir isso. Aqui estão eles. São gerados aí aleatoriamente, tá? Tem as classes. Então nós temos um rogue, né? Eles têm características de personalidade, ok? Algumas positivas, outras negativas, como vocês podem ver aí, tá? Esse aí tem um crescimento de destreza e crítico, willpower, né? Que é força de vontade, ok? Mais um crescimento menor de sabedoria, tá? E também essa característica. Aqui os atributos. Um mago. Características boas. E um defender, que seria aí o tanque. Correto? Todos eles com suas características aí naturais, tá? E à medida que a gente vai jogando, nós temos que saber administrar as vontades desses personagens também. Uma coisa muito interessante nesse jogo é que eles têm um relacionamento. Então, à medida que vamos fazendo as quests, esses personagens eles vão interagindo entre si e muitas vezes eles desenvolvem, né, uma certa amizade por um ou por outro, ok? Vamos dar sequência. Vou fechar essa janela. Vou entrar na batalha para vocês verem como que funciona a batalha neste jogo, que ficou muito bonito. Pulando o diálogo. Mais uma vez o tutorial. Vou pular essa parte. Uma coisa muito interessante nesse Our Adventure Guild é que às vezes podemos atrasar a nossa iniciativa aqui no delay, tá? Aqui na tecla de atalho seria o espaço. Como eu não quero agir agora com o mago, eu vou atrasar a iniciativa dele apertando o espaço. Vou deixar os adversários agirem primeiro. Este é o nosso tanque. Irei movimentá-lo. E o interessante desse jogo é que ele tem umas ações de bravura, tá? O que acontece? Os personagens têm esses pontos de bravura que podem
aumentar algumas de suas características, principalmente esse Heroic Hit, que você ganha aí 30 de acerto, tá? Ainda não está habilitado, ok? Mas vocês vão ver aí para frente no vídeo, tá? Temos as skills do Defender, Slash, bloquear, bater com escudo e esse Body Slam, tá? Que é uma maneira de empurrar o inimigo para longe. Quando há um personagem do seu grupo do outro lado, ele joga o inimigo para cima dele e ele acaba atacando. Por exemplo, se eu tivesse com essa Rogue desse lado aqui, eu poderia bater com o escudo e ainda por cima ela ia interagir com o meu outro personagem e dar um golpe de oportunidade nesse bandido. Vou tentar fazer isso depois para vocês verem como funciona. E assim eles vão melhorando o relacionamento e a sincronia entre suas ações, tá? Isso é interessantíssimo nesse jogo. É uma novidade aí que eu vejo, ok? Vamos seguir. Vamos tentar acertá-lo ou vou aumentar a minha capacidade de bloqueio. Isso. Ok. Finalizamos o turno do Defender, que é o nosso tanque. E agora iremos agir com o Arruaceiro. Temos aí o golpe normal, atirar facas, que pode pegar a distância, ok? E esse Arter Strike, que é um golpe que causa bleeding, correto? Ali mostra a chance de acerto, 77%, qualquer um dos dois golpes. Eu ainda não consigo usar os pontos de bravura, porque essa é a primeira batalha, ela serve mais como um tutorial, mas mais para frente iremos habilitar. Eu poderia aumentar a minha chance de acerto, mas como não tem essa possibilidade ainda, vou usar os ataques sem utilizar o ponto de bravura. Causamos o status Bleeding, sangramento, no adversário. Vamos fechar a nossa ação. Ótimo. Bloqueado. Vamos levar o mago para frente. O mago e o guerreiro nesse jogo, eles têm um DPS muito forte. Então, temos que saber aproveitar muito bem isso. Vocês vão ver aí que as skills do mago geralmente tem um dano muito maior, tá? Temos uma de cada elemento: Firebolt, Earth Spike, Ice Bolt e Lightning Bolt, certo? Cada uma aí com suas características elementais. O legal é que, por exemplo, essa Earth Spike, você pode apertar o R aqui para tentar jogar o adversário para determinada posição. Observem essa setinha. Então eu vou tentar usar essa magia para jogar o meu adversário para cima do Defender, para ver se eles conseguem interagir. Bora ver. Perceberam? Além dela dar um knockback, ela ainda jogou, na verdade ela jogou o adversário para cima do meu Defender. E aquele 2 de dano que subiu depois foi a interação do Tanker, dando um golpe de oportunidade nesse adversário. Com isso eles vão aumentando o seu nível de relacionamento, e quanto maior o nível, melhor. Finalizamos o nosso turno. O jogo ficou muito bonito. O Tanker realmente é muito forte nesse jogo. Vamos movimentar o Arruaceiro.
Tentar acertar aqui uma faca. 57% é muito pouco. Acertou um crítico, ótimo. Vamos lá, movimentar o mago. Vou usar aí o Lightning Bolt. E assim finalizamos a batalha. Continuar. O jogo está lindo. Primeira batalha concluída, vamos seguir. Bom, além de tudo, o jogo tem interação de checagem de atributos, ok? E às vezes aparecem alguns obstáculos, baús, enfim, né, eventos que precisam de um cheque de habilidade, tá? Aqui, ó, temos, né, um teste de força que requer 15 para que possamos retirá-lo, né? É uma limpeza aí de obstáculo. Apertando o E, abrimos a caixa de diálogo e vocês podem ver aí, ó. Você pode usar uma pá para remover o obstáculo, dificuldade 15, né? E a habilidade modificadora 6. Eu não quero, porque dificuldade 15 é muito grande. Como meus personagens ainda estão nível 1, eles não têm uma força ainda muito desenvolvida. Eu tenho uma pá, podemos aí usar a pá para limpar esse obstáculo e evitar de perder estamina, ok? Porque sempre quando falhamos em algum teste, alguma consequência tem, ok? Seguindo, temos a opção de coletar algumas coisas durante as quests também. Serão importantes aí para fazer poções e armas depois. Continuamos explorando o mapa. Vamos coletar. E entramos em mais uma batalha. Agora sim temos a possibilidade de habilitar os nossos pontos de bravura, ok? Vou fechar aqui a caixa de diálogo. Vocês vão ver como funciona. Vou atrasar a minha ação para ver o que os monstros vão fazer. Prefiro que eles se movimentem antes. Agora sim. Bom, às vezes no mapa temos alguns pontos de interação que dão alguns bônus diferentes. Esse aqui, por exemplo, o personagem fica no status hidden, escondido, tá? Então ele fica meio que imperceptível para o adversário aqui. Sempre aparece alguns pontos de interação em alguns mapas, tá certo? Vamos movimentar. Como funciona o ponto de bravura? Às vezes temos uma capacidade de acerto pequena, igual nesse caso, 42%. O que eu vou fazer? Eu vou usar os meus pontos de bravura para aumentar em 30% a capacidade de acerto. Apertando a letra B. E agora vamos tentar usar. Percebem? De 42% foi para 72%.
E agora vamos usar a skill que planejávamos usar. Acertou, ótimo. Fechamos. Quarenta e dois também. Vamos usar os pontos de bravura. Mesmo assim erramos. Também iremos, o mago também pode usar para aumentar a sua capacidade de acerto, foi para 93. Vamos tentar interagir aí com o arruaceiro. Não foi necessário, eliminamos um adversário. Habilitamos um novo turno. Vamos esperar a ação do adversário. Vou levar o tanque à frente. E vou aumentar a capacidade de bloqueio dele. Bloqueamos o ataque. Infelizmente não temos mana suficiente para utilizar essa habilidade, teremos que pular. Vamos tentar interagir novamente. Vou testar todas para ver qual que dá mais dano. Praticamente o dano bem parecido. Não quero correr o risco de errar, então eu vou usar pontos de bravura para aumentar minha chance de acerto. Dessa vez não teve interação. Vamos usar. Esse é o ataque mais comum do mago, mas ele dá muito pouco dano, 4 pontos de dano. Aqui temos de 10 a 12. Vamos tentar usar de novo o Earth Spike. Ok. Vamos gastar nossa bravura. Vamos usar o empurrão. Fechamos mais uma batalha. O jogo está bem bonito. Bom, agora habilitamos o tutorial de camping, que é muito importante durante as nossas missões. À medida que vamos gastando os nossos pontos de estamina e também perdendo o HP, que no caso eu ainda não perdi, mas em algumas missões é muito comum, a gente pode entrar no modo camp, tá? Eu vou explorar mais um pouquinho aqui para gastar um pouco mais dessa estamina e vou entrar no modo camp para que vocês possam ver. Vamos lá.
Apertando o N, entramos no modo acampamento. Temos os suprimentos e aí a gente pode escolher como iremos utilizá-los, tá? Quanto mais unidades de suprimento gastamos, mais recuperamos os nossos personagens, ok? Como vocês podem ver aí, eu tenho a opção de recuperar 10%, 5 Bravery Points em cada um, que é aquela barra de bravura, tá? Aqui vai para 20 e 10 e aqui para 30 e 15. Temos também o Camp Point, tá? Que é os pontos de acampamento. Eu vou pegar esse Satisfying 1000 aqui para vocês verem como funciona. Então eles recuperaram mana, recuperaram pontos de bravura, que é essa barra branca, e agora eles têm um momento para interação. Clicando no personagem, cada um pode fazer alguma coisa. Se tivesse alguém machucado, poderíamos praticar aí os primeiros socorros. No caso desse personagem, que é o tanque, ele pode polir a sua armadura e ganhar 30% a mais de resistência física durante 3 encontros. Cada personagem tem uma habilidade diferente. Uma habilidade muito legal que temos em alguns deles seria esse Encourage, que permite uma interação entre os personagens, ok? Quando você clica nele, você encoraja o seu companheiro de grupo e ele recupera um pouco mais de Bravery Points, correto? Nesse caso aqui também eu poderia performar esse ritual para recuperar, para receber uma resistência a elementos. Temos o Rogue também, que ele habilita o status Raiden. Cada um tem as suas habilidades, né? Primeiro, socorros e a observação noturna, que permite que ele reduza a chance de ser emboscado à noite. Aqui em cima podemos ver que temos 0% de chance de ser emboscados, então eu não irei utilizar essa habilidade. Ao contrário, irei encorajar e aumentar o relacionamento entre os dois, correto? Não temos mais o que fazer com um ponto de acampamento. Dormimos. Eles têm os diálogos aí quando estão acampados. Clicando aqui, passamos rapidamente. E vamos dar sequência. Recuperamos totalmente nosso stamina e podemos continuar explorando o local. Bom, algumas missões têm eventos específicos e esses eventos geralmente aparecem com essa estrelinha acima da cabeça, ok? Temos aqui 3 grupos de bandidos. Vamos chegar perto para ver o que acontece. Temos um grupo de bandidos bloqueando a estrada, tá? E eles estão esperando um grupo de vítimas. Temos aí o restante do diálogo. Vamos apertar aqui e ele vai abrir algumas opções. Isso é muito interessante também, pois lembra muito bem os jogos de RPG. E aí nós temos opções para tentar realizar, né? Tentar enganar os bandidos, tentar intimidar, passar por eles, né? Então temos aí algumas possibilidades de tentar levar eles na conversa ou então atacá-los diretamente. Vamos escolher aqui intimidar os bandidos para ver se vai funcionar. Bom, podemos escolher o personagem que vai fazer isso, certo? Então temos tanto o Rogue quanto o Defender com 6 de força. O Mago com apenas 3 não vai ser interessante. Então vamos tentar aí com o Arruaceiro. Vamos rolar o dado. 7 mais 6, 13. Conseguimos.
Quando não conseguimos, há a possibilidade de gastar os pontos de bravura para rerolar os dados, que não é o nosso caso aqui agora, já deu certo. Ganhamos 100 de experiência pela tentativa bem-sucedida e vamos ver o resultado. Ela ganhou 3 pontos de bravura pela sua ação. Ganhamos 50 para o grupo e conseguimos fazer os bandidos aí correr. Vamos seguir. Bom, temos aí um baú. Às vezes carregamos chaves no nosso inventário e podemos usá-la. A dificuldade do baú é 10, tá? Mas ele dá a opção de usar as chaves. Como eu tenho uma chave, eu irei usá-la para poder abrir esse baú. E aí nós temos os nossos loots, ok? Vamos pegar tudo e dar sequência. Finalmente chegamos ao nosso destino, que era esse destino da primeira quest aí de abertura do jogo. Completamos a quest. Vamos voltar para a guilda. Aqui está tudo que ganhamos. O jogo está muito bacana, muito legal esse jogo, muito interessante. A experiência que recebemos durante a nossa aventura. E agora chegamos na cidade, onde teremos a possibilidade de gerenciar o nosso grupo. Vamos pular o diálogo. E aí habilitamos alguns objetivos principais, certo? O primeiro deles é visitar a taverna. Essa é uma parte muito interessante do jogo, pois é aonde conseguimos aventureiros novos para a nossa guilda, tá? Além de tudo, temos a possibilidade de pagar uma bebida para alguns deles, para melhorar, né, o humor. Vemos aqui que eles estão aí num humor razoável, mas você pode habilitar depois o pagamento da bebida para que eles melhorem o seu humor, ok? A parte de recrutamento é muito interessante. De semana em semana temos aventureiros diferentes. E, a partir disso, podemos avaliar as características de cada um deles para ver qual que seria mais interessante colocarmos no nosso grupo. Temos arqueiros, temos tanker, temos aqui um rogue, temos um warrior com uma característica de força muito boa, por sinal, 8, e uma estrelinha, provavelmente porque ele deva ter um crescimento de força maior, e como eu havia dito antes, o Warrior tem um dano muito forte. Alguns magos e também os priests, os sacerdotes, tá? Esse aqui não gostei muito, ele tem características negativas e, além de tudo, uma baixa inteligência, pessimista, tá? Isso não é bom. Pretty, bonito, legal, e covarde, também não é muito bom. Vamos ver aqui, também tem muitas características negativas.
às vezes aparecem personagens que só têm características positivas. E o interessante é que podemos pegá-los para transformá-los em uma outra classe. Às vezes aparece, por exemplo, aqui um Wizard com boas características para guerreiro e você pode treiná-lo para guerreiro. Vamos ver. Crescimento de força. Não tem muita resistência à morte. Esse aqui é o famoso matar ou morrer. Vamos ver os outros. Ó, uma característica muito interessante. Tem características muito boas a Isabela. Defender. Greedy. Olha aí. Achamos um personagem que tem todas características positivas. Ok? Ela tem uma capacidade de força de vontade boa e um crescimento bom também. E, além de tudo, ela pode se relacionar bem. Aprendizagem rápida, talento para espadas e otimista. Isso é muito bom. Então, irei recrutá-la para o nosso time. Vamos ver a outra. Também, né? Tem características boas, mas por enquanto vou manter só a outra mesmo. Vamos pular. Temos a opção, tá, de comprar também. Aqui pede no objetivo principal que façamos isso, ok? Vou fechar essa parte do jogo, vou fechar aqui vou salvar, na verdade, né? E vou mostrar para vocês todas as opções que temos com um outro save que eu já tenho aqui para que vocês consigam ver, visualizar melhor todas as possibilidades do jogo, ok? Salvar antes, né? Pronto. Salvo. Vamos sair e vamos voltar ao menu. Bom, galera, agora vamos abrir aqui o outro save que eu tenho para mostrar a vocês todas as opções do jogo, o que é possível fazer nesse jogo que ficou muito bem feito, tá? Estamos aqui no modo Iron Man, não tem como salvar quando a gente quer nesse modo, somente quando vamos sair do jogo ele salva, e parece que tem alguns saves automáticos também, tá? É um modo aí teoricamente um pouco mais difícil. Vamos esperar carregar. Lembrando aí que este jogo ele está disponível na Steam e este é o demo do Our Adventure Guild, tá? Um jogo de estratégia tático muito parecido aí com
Final Fantasy Tactics, né, que nos traz aí uma certa nostalgia, ok? Bom, este é o outro save que eu tenho. Como eu disse antes, eu já tinha começado a jogar este jogo. Vou passar em cada uma das opções para mostrar a vocês aí toda a funcionalidade do game. A taverna nós já mostramos anteriormente, onde você tem a capacidade de recrutar novos aventureiros, tá? Ou até mesmo aí pagar um drink para eles, para que eles melhorem aí o seu humor, tá certo? Outra forma de melhorar o humor dos nossos aventureiros é dando a eles uma bonificação em dinheiro aqui nesse Pay Bônus. Esse aqui está com um humor ruim e à medida que vamos pagando eles vão melhorando o humor. Esse aqui estava um pouco mais triste. Tem alguns personagens que, por exemplo, né, no caso aqui da Grace, tem características que às vezes influenciam muito no humor. Por exemplo, ela é pessimista, tá? Então ela geralmente está com o humor em baixa. Outra maneira de melhorar o humor dos nossos personagens é, como eu disse antes, levando eles à taverna, correto? Aqui também podemos manipular todos os seus equipamentos. Aqui vemos as skills que cada um dos nossos personagens tem. E aqui o relacionamento deles com os companheiros de grupo. Geralmente os personagens que eu uso mais têm um relacionamento melhor entre si. É o caso aqui do Victor e do John, que estão com um relacionamento muito bacana, ok? Isso é importante também para o grupo, correto? Outra coisa legal do nosso jogo é que ele nos traz a possibilidade de mudar a aparência aí dos nossos personagens, tá? Existe uma maneira da gente customizar toda a aparência, toda não, né? Praticamente a do rosto do nosso personagem. Por exemplo, a Declan, a gente pode trocar aqui a aparência dela, modificar o tipo de barba que ela vai ter, o tipo do cabelo, a cor. Observem que mesmo essa customização ela é um pouco aí limitada, mas já permite que troquemos aí algumas características dos nossos personagens, correto? Também podemos modificar aqui a expressão facial, certo? E clicando em aceitar, mudamos aí a aparência do nosso personagem. Podemos escrever a biografia deles, caso queiramos. Não vou fazer isso. Também trocar o nome, vou deixar dessa forma. Ok. E vamos fechar aqui a taverna. Outro ponto interessante é a questão do craft. Podemos aí, com alguns itens que recolhemos durante as nossas quests, criar aí porções, tá? Não vou fabricar nenhuma aqui agora, não estou precisando muito, ok? Aqui temos o dormitório, é uma parte onde a gente simplesmente aí gerenciamos o nosso grupo, ok? Vamos sair. Aqui é uma das partes mais interessantes do jogo, é uma das estruturas mais interessantes, que é onde a gente consegue treinar os nossos personagens. Inclusive, se quisermos, podemos trocar eles
de classe. Como esses aqui estão ocupados, eu não poderia mexer neles agora. Mas se eu quisesse, por exemplo, trocar a Grace de classe, eu poderia escolher algumas dessas classes aqui, correto? Às vezes pegamos um personagem na taverna novo, recrutamos, né, um personagem novo que tem características boas para ser outro tipo de classe. E isso aqui é muito interessante, pois podemos trocar a classe deles aqui, tá? Percebam que há uma evolução das classes, né? Cavaleiro, Guardião, Bispo, Ranger, Assassino e um Alto Mago. Mas todas elas requerem, tá, algumas características aí secundárias para você conseguir habilitá-las, correto? Aqui, quando mudamos de nível, podemos aprender skills novas, tá? A skill de classe, essa skill aqui de batalha, é uma árvore de batalha, geralmente aí do guerreiro e do defender, tá? Cada um com suas características e skills. E essa aqui, Adventure Training, que é uma árvore de skills aí que serve para todos os aventureiros, ok? Temos o mercador, onde negociamos nossos itens, podemos vender e comprar, ok? Não vou explorar aqui muito. O ferreiro, onde podemos criar itens novos. Eu tenho aí a opção de criar todos esses itens, tá? E alguns itens um pouquinho mais avançados. Creio que isso aqui deva ter alguma evolução à medida que vamos ganhando mais reputação e subindo de nível no jogo, ok? Aqui é o templo. Geralmente quando realizamos alguma quest e tomamos dano, os nossos personagens necessitam de alguma cura. E aí eles vêm para cá no templo, a gente paga um valor e consegue curá-los aí para deixá-los 0 bala novamente. Isso geralmente modifica o humor deles. Eles perdem um pouco de humor quando curamos os nossos aventureiros. Outra coisa interessante é essa parte aqui de upgrades, ok? Onde conseguimos habilitar alguns bônus para a nossa guilda. Por exemplo, o tamanho da party, né? O tamanho do grupo. A gente pode aí adicionar um aventureiro que pode ser mandado a mais nas quests. Eu vou mostrar aqui para vocês que na árvore de assignments, que são quests parecidas com aquelas quests da taverna do Final Fantasy Tactics que fazíamos, podemos mandar nossos aventureiros aí para cumprir essas quests. Aqui aparecem os detalhes, quantos dias são necessários para cumprir essa quest, e aqui fala que temos que mandar pelo menos um. No caso daquele bônus que falamos anteriormente, habilitaria mais um espaço para mandar mais um aventureiro nessa quest, ok? E com isso eles vão ganhando itens, coletando itens, ganhando experiência e melhorando aí os aspectos da nossa guilda, ok? Esse memorial aqui é um templo, parece, de lembrança dos mortos. E eu ainda não perdi nenhum personagem, mas pelo que me parece, se algum personagem morrer em batalha, você perde ele permanentemente. Não tenho certeza sobre isso, mas parece que é dessa forma que funciona o jogo, ok? Temos um status ali habilitado. E agora eu vou mostrar para vocês a parte de quests. Podemos aí realizar várias quests, ok? Com os nossos personagens de grupo.
Atualmente estamos no dia 10 e quando apertamos aqui, encerramos um dia, passamos para o dia seguinte. Podemos aí ainda fazer alguma dessas quests. Vou habilitar alguma delas aqui para vocês verem como que funciona o jogo, tá? Numa sequência aí mais avançada, ok? Aqui são os detalhes da quest, tá? Ele pede que limpe a área, vou aceitar, vou escolher quais personagens irei mandar para essa quest. Esse John é um ótimo líder, vou mandar ele à frente, juntamente com o nosso Warrior. Esse Eric que está precisando subir tem características boas. Vou colocar o Rogue e, logicamente, aí o Mago. Aliás, vou trocar a posição do Rogue com o John, porque realmente os Rogues têm uma capacidade de observar melhor e ver armadilhas de longe mais facilmente. Aqui compramos os supplies para completar a quest. Então vamos clicar aqui, vamos levar a 20, que é o máximo que podemos levar. E vamos levar algumas poções também. Ok? Vamos levar esse manual do aventureiro. Teve alguns itens que eu não equipei. Vou aproveitar para equipá-los durante a realização da quest. Vamos levar algumas bandagens também. Ok? Acho que aqui está ótimo. Vamos começar a quest. Aqui eu posiciono os meus personagens, os casters, realmente aí no fundo. Aceitar. E aí vamos iniciar a nossa exploração. Gostei muito desse jogo, um jogo bem completo, acredito que irei comprá-lo, tá? Existem várias possibilidades no jogo e a questão aí de administrar a guilda e realizar essas quests, fazer nossos personagens evoluir é muito interessante nesse jogo. Geralmente gosto de levar um tanque, um defender, mas como mandei o meu principal para uma missão, vou fazer essa quest sem tanker mesmo. Bom, aí estamos. É um mapa de exploração e o nosso principal objetivo é derrotar 3 inimigos. À medida que vamos movimentando no mapa, podem aparecer alguns eventos, como apareceu essa armadilha aí. Vou tentar desarmá-la. Aqui posso escolher o personagem que vai realizar a ação. Como a nossa arruaceira tem um modificador de destreza melhor, eu vou usar ela. Fazemos a rolagem e ela falhou. Podemos gastar pontos de bravura para rerolar os dados. Vamos ver. Agora deu certo. E ela ganhou 50 pontos de experiência pela sua ação. Vamos aí tentar abrir o baú. Novamente, a arruaceira tem muita destreza e isso é interessante. Conseguimos vários itens, isso é bem legal. Inclusive vou tentar equipar alguns deles aqui. Eu gosto de colocar esse item de iniciativa no mago, porque ele realmente tem um excelente dano à distância.
Temos um anel de crítico que eu vou colocar na nossa arruaceira. Um anel de SP. Irei colocá-lo no sacerdote. Ok, está ótimo. Vamos dar sequência. Mais um baú. Aqui temos um evento, isso acontece nas quests, tá? Sempre tem um eventinho aí para você interagir. Realmente faz falta, né, a linguagem aí em português, mas é o que temos aí no jogo, ok? Infelizmente temos somente o inglês, tá? Parece que achamos algumas pegadas aí, vamos ver. Vamos tentar seguir as pegadas. Vamos precisar de fazer um teste de sabedoria. Provavelmente o melhor seja o nosso sacerdote mesmo. Vamos tentar seguir aí. Deu certo, sucesso. Recebeu aí um pouco de experiência. Ele conseguiu seguir a pegada de uns lobos e parece que vamos ter uma batalha. Muito bom, porque ele conseguiu ganhar um ponto aí de sabedoria. Interessantíssimo. E por fim, o evento era esse. Acabamos habilitando uma batalha. Como eu não pretendo agir agora, eu vou apertar o espaço e atrasar o meu turno, com o mago também. Bom, esse guerreiro aqui já consegue atacar. Tem um golpe muito forte, mas capacidade de acerto muito baixa. Então vamos tentar dar um golpe heróico aí, gastando nossos pontos de bravura. Acertamos. Muito bom. Passar a vez. Vou deixar ela pular a vez também. Tomei um crítico, isso não é bom. E o Warrior vai apanhar um pouco aí. Poderia ter atrasado um pouco mais, seria mais inteligente. Vamos aí. Usar a cura nele. Passamos. Vamos usar uma magia. Tentei empurrar ele para o lado do Warrior, mas não deu certo. Movimentando. Vamos passar a vez. Novamente o mago. Vamos usar um golpe heróico para aumentar aí nossa chance de acerto. Talvez seja melhor movimentá-lo.
Não acertou, infelizmente. Vamos curar o guerreiro mais uma vez com o nosso sacerdote. Senão ele irá passar por maus bocados. Vamos usar aí mais um golpe heróico, porque essa não é uma batalha muito simples. E usar o Cleave. Errou os dois, infelizmente. Isso acontece, né? Seguimos. Chance de acerto bem pequena. Vamos utilizar aí o golpe heróico. Errou também. A esquiva desses lobos é muito forte. Mas eles não erram não. Status Bleeding. Eliminamos um. Vamos ficar aqui mesmo. Vamos tentar aplicar um Bleeding neste lobo. Acertou um crítico, muito bom. Eliminamos ele. Vamos recuar. Passou a vez. Vamos tentar um golpe heróico. E um crítico também, 40 de dano. Eliminamos os nossos adversários. Bom, pessoal, e é isso. Temos aí a opção de continuar explorando. Abrimos mais um baú. Não derrotamos ainda nenhum dos inimigos do mapa. Vamos usar o acampamento para recuperar um pouco os nossos status. Temos a opção de escolher quanto de suprimentos podemos gastar. Eu vou escolher esse aqui porque eu estou precisando recuperar bem. E aí temos a interação do acampamento. Vamos usar uma bandagem na Grace. E vamos encorajar o Victor. Quero diminuir a chance de ser emboscado. Vou gastar outros 2 pontos na observação noturna e ela vai ficar de guarda. Dormimos e ela aí, pessoal, aí tem essa diálogo noturno. Vamos passar aqui rapidamente e seguimos. Recuperamos todo o nosso ponto de estamina. Ali na frente temos mais uma batalha. Vamos fazer mais uma aí. Quantidade grande de oponentes. Vamos atrasar nossas ações. Mais uma. Atrasar também. Agora sim.
Não quero correr o risco de errar. A arruaceira tá maldosa, tá acertando bastante crítico. Passando a vez. Aqui está sinalizando que temos um inimigo elite. Vamos aumentar a nossa chance de acerto com um golpe heróico. Não quero dar chance para ele nos atacar. Ótimo. Vamos tentar interagir aí com o nosso personagem. Chance de acerto está pequena. Não quero correr o risco de errar a skill. E tivemos uma interação aí. A magia empurrou ele para o lado do guerreiro. E o guerreiro deu um golpe aí de oportunidade. Seguindo. Não vou conseguir acertá-lo daqui. Então vou preferir usar uma cura aí na nossa arruaceira. Mais uma vez o mago. 95% e erra. É brincadeira. Ai, ai. Adiós. Seguimos apanhando aí. Arrisquei muito movimentando ela para aquele local. Vou trazer o Priest aqui para curá-la. E a nossa arruaceira continua apanhando. Vamos usar aí um item. Não trouxe antídotos. Dancei. Vamos usar aí uma poção de cura. E movimentar. Adiós. Vamos curar o status Poison. Fazer alvo. Ótimo.
situação da roceira tá ficando difícil. Vamos usar aí uma poção para evitar que ela morra. Vamos mover para cá. Ótimo. Mais uma interação. Não vou arriscar. Ela está sem pontos de bravura, então eu irei nesse aqui. Ok, ótimo. Recuando. Resistiu ao poison. Eles não gostam da roceira mesmo. Habilitou um status. Reduziu a chance de acerto, esquiva, bloqueio e o bônus de ataque em 20%. É isso. Vamos lá. Podem ver que tem desafios no jogo. É um jogo que realmente precisa ser bem pensado. Como eu disse a vocês, o Warrior é muito forte nesse jogo. O Warrior e o Mage tem um DPS muito grande. É um pulo de morrer. Vai atacar de novo. Vamos curá-la. Enfim. Uma fase aí difícil, mas conseguimos fechá-la com certa dificuldade. O inventário está cheio. Vamos jogar essa para fora. Isso aqui é importante. Isso. Vamos pegar aí o loot de ouro. Ok. Bom, galera, é isso. Depois finalizarei essa quest aqui. Vou ficando por aqui, já deu para ter uma ideia muito bacana aí do jogo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o like, curtir, se inscreva no nosso canal. Sempre trago aí novidades sobre jogos do gênero de RPG, que é um gênero que eu gosto muito, ok? Espero que tenham gostado do jogo. Como disse antes, ele está disponível na Steam e o interessante é que ele tem o demo, né? Eu acho isso muito importante, pois
Se não gostamos do jogo, não compramos. Esse aqui provavelmente é um jogo que eu irei adquirir, pois gostei muito do jogo. Um joguinho bem completo e estratégico e de gerenciamento de grupo. Muito bacana. Um abraço a todos, nos vemos em breve. Até mais.